Hoje celebramos a festa dos apóstolos São Simão e São Judas. São apóstolos a respeito dos quais nós sabemos muito pouco. Os evangelhos quase não nos dão informações a respeito deles, mas nós sabemos que fazem parte daquele grupo dos 12 escolhidos por Jesus para serem seus apóstolos, para serem as suas testemunhas. Lembrar que a palavra apóstolo significa enviado. Jesus é o enviado do Pai e ele escolhe 12 dentre os seus discípulos, estabelece um grupo estável, o colégio dos 12, para serem enviados por ele, para continuarem a sua obra, a sua missão, levarem ao mundo a salvação de Cristo, a palavra de Cristo. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Então Jesus é o apóstolo do Pai, o enviado do Pai. E ele escolhe esses 12, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, o relato de São Lucas da escolha desses 12 discípulos. Jesus está orando. Essa é uma das características do Evangelho de São Lucas. Sempre nos momentos decisivos, Jesus está em oração. Ele está na montanha, orando a Deus, e ele escolhe dentre os discípulos 12. Com o passar dos séculos, novos santos são canonizados, são incluídos na lista dos santos, e nós vamos tendo as nossas devoções, e é talvez natural que a gente se identifique mais com santos contemporâneos, santos mais próximos de nós. Contudo, é bom lembrar que na igreja, os apóstolos ocupam esse lugar de destaque que os primeiros cristãos veneravam. Em primeiro lugar, a Virgem Maria e os apóstolos, os mártires. Eu disse que Jesus os escolheu para serem as suas testemunhas, testemunhas sobretudo da ressurreição. E a palavra testemunha em grego é mártir. Todos eles deram a vida por Jesus, derramaram o seu sangue por causa do Evangelho. Foram testemunhas oculares da ressurreição e deram o testemunho supremo, derramando o sangue por Jesus. Jesus diz que os 12 apóstolos se sentarão em 12 tronos para julgar no dia do juízo. Então eles têm um lugar de destaque na igreja. E nós devemos ter especial devoção por esses 12 primeiros sacerdotes. Deles, os bispos são sucessores. E São Simão e São Judas, como eu disse, nós não temos muitos dados biográficos deles, mas o mais importante é que eles são desses que Jesus escolheu, que Jesus amou e estabeleceu para serem os seus representantes, os seus primeiros representantes na terra. Então Simão é chamado aqui por São Lucas de zelota. São Mateus e São Marcos o chamam de cananeu, que era um termo aramaico para designar os zelotas. Os zelotas eram um grupo
romano, anti-romano, aliás, um grupo, poderíamos dizer, um partido político que defendia a expulsão dos romanos. Tinha um caráter meio militar e provavelmente São Simão pertenceu a esse grupo dos zelotas antes de se unir aos discípulos de Jesus, antes de se tornar apóstolo. E São Judas, chamado Tadeu, São Judas Tadeu, que aqui na lista de São Lucas aparece como filho de Tiago. Quando os evangelhos falam sobre os irmãos de Jesus, aparecem às vezes os nomes Judas e Simão, e nós não sabemos, mas pode ser que então Simão e Judas fossem parentes próximos de Jesus, mas isso não é certo. São Judas, na última ceia, no Evangelho de São João, pergunta a Jesus: por que te manifestas apenas a nós e não a todo o povo? E há uma carta, pouco conhecida, mas uma carta que está lá no Novo Testamento, atribuída a São Judas. Nós temos a carta de Judas, que é uma carta curta, lá no finalzinho do Novo Testamento, há uma carta atribuída ao apóstolo Judas Tadeu. Como nós ouvimos na primeira leitura da carta aos Efésios, que é uma carta sobre a igreja, o mistério da igreja, São Paulo aqui compara a igreja a um edifício, a uma construção. Nós somos as pedras vivas, a pedra angular, a pedra fundamental é Jesus, e nós temos aí o fundamento dos apóstolos. A nossa fé é apostólica. Nós cremos no testemunho dos apóstolos, nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Então, peçamos a Deus que, por intercessão de São Simão e São Judas, nós permaneçamos firmes na fé que recebemos, possamos conservar íntegro o depósito da fé e transmiti-lo aos outros, para que a igreja, esse edifício, esse templo, onde habita Deus e cada um de nós é o templo de Deus, a igreja possa crescer cada dia mais, como nós pedimos na oração de hoje. Amém.